Igreja, em Provérbio 3, como eu disse, diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Vocês observam que aqui o salmista está falando para que todos que habitantes da face da terra venham guardar o ensino de Jesus, ou seja, que venham guardar a Bíblia Sagrada no coração, porque a Bíblia Sagrada é um verdadeiro ensino para todos. Igreja, este é um manual de tudo que você puder imaginar, de sabedoria, de conhecimento, de transformação, de prosperidade, de bênção. Tudo que você precisar tem na palavra de Deus, de aconselhamento, de enriquecimento, de empobrecimento, tudo tem aqui. Basta seguir e não guardar no coração. A Bíblia chega a dizer que Jesus criou o bem e criou o mal. Só para vocês entenderem. Aqui você tem toda a orientação que um ser humano precisa. Tudo que você precisar, a Bíblia tem resposta para todas as coisas debaixo do céu. Qualquer situação que você estiver passando, se você perguntar como eu tenho que fazer, a Bíblia tem a resposta. Toda e qualquer situação, a Bíblia tem a resposta. Então, o que Jesus está dizendo? Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Isto é uma advertência que o Senhor está fazendo. E Ele diz mais: e o teu coração guarde os meus mandamentos. Além de você não esquecer do ensino, você guarda os mandamentos do Senhor. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias. Todo homem que é leitor da palavra de Deus, ele tem todos os benefícios que vocês podem pensar. O homem, quando é leitor e praticante da palavra de Deus, todos os benefícios que vocês pensarem na face da terra, a igreja tem. E Jesus ainda diz: e guarda na tábua do teu coração. Igreja, quando Deus fala algo desta forma, é porque a Bíblia Sagrada nos mostra que vai chegar um tempo que o povo não pode ler a Bíblia. Você sabia, bispo? Vai chegar uma época que ninguém pode ler a Bíblia. E você tem que guardar ela dentro do teu coração, porque senão você perdeu a grande oportunidade. Quando Deus chega a falar um negócio desse para a igreja, meus irmãos, é porque a Bíblia estava no coração de Deus desde a eternidade passada. Se o crente buscar o discernimento, o que é a importância desta Bíblia? Gente, uma eternidade passada, eu não sei se 100 bilhões de anos, se eu vou falar de uma eternidade passada. Eu estou falando de 100 bilhões de anos. Eu não sei se eu vou falar de uma eternidade passada. 100 trilhões de trilhões de trilhões de anos, eu não sei se eu vou conseguir falar de uma eternidade passada. Ei, o ser humano na Terra deve estar aí aproximadamente uns 8, 10 mil anos, não mais do que isso. Entende? Nós devemos estar na Terra aproximadamente uns 8 a 10 mil anos. Eu acredito que seja por aí. Quando Deus tomou a decisão de fazer nascer Adão, criar Adão, e depois da sua costela tirar Eva. Então vocês percebem que nós somos muito recentes para uma eternidade de Deus. E esta palavra que Deus colocou aqui resumida para a gente,
ela estava toda no coração de Deus na eternidade. Só para a igreja entender o que é a importância que tem uma palavra desta. Pastor, você acredita que você está dizendo isto? Você acredita que a igreja vai entrar numa dimensão de discernimento e a partir de hoje vai chegar em casa e vai comer essa Bíblia? Eu digo não. Que isso, pastor? Você prega tanto a fé e prega a fé em ação. Sabe por que eu digo, igreja? Porque do outro lado trabalha o adversário. E as pessoas não buscam ter o discernimento. Compreendes? Pastor, você acredita que todos que vão sair daqui, quando chegarem em casa, eles estão entendendo da importância que é esta Bíblia Sagrada? Não. Porque infelizmente a prática tem mostrado assim. Pastor G, por que você está pregando desse jeito, dando choque no povo? Porque muitas vezes a forma de você convencê-los é às vezes sendo verdadeiro, sendo realista. Sabia disso? É uma forma que toca no coração da pessoa, toca no âmago da pessoa. Você quer um exemplo? Certa feita, uma moça estava meio afastada da presença de Deus. Ela tinha meio que surtada. Não, surtei. Eu surtei, não quero mais saber de igreja não. Agora meu negócio é Cristo em casa. E daí, essa moça foi para um salão de beleza com a mãe dela. Quando chegou lá, o cabeleireiro era evangélico, cristão. Perguntou para ela: fulano, você está indo para a igreja? Ah, não estou saindo de casa não estou indo para a igreja não. Sério? Não, eu meio que surtei. Aí sabe o que o cabeleireiro falou? Você então é boba, não está indo para a igreja. E você tem ido para os embalos e tal? Não, eu também não tenho ido não. Viu? Eu estou assim meio parado, mas eu não estou muito afim de ir para a igreja não. O que o homem fez? O cabeleireiro: você é muito boba, menina. Tu já vai para o inferno mesmo porque tu não quer saber de Jesus? Deixa de ser boba, então vai para a bagaceira, vai para a balada e aproveita a carne, menina. Porque ir para o inferno e não aproveitar a carne quando está em vida, aí não é mole não. Ligeirinho. Na segunda-feira ela chegou na igreja: estou aqui aceitando Jesus. Vocês entendem? Tem momentos que você tem que ser isto. E eu estou sendo isto agora. Sabe por que não liso a cabecinha de ninguém? Porque eu sei o tanto que Deus está trabalhando nesse lugar. Você pode ver quinta-feira os testemunhos, né? E sem contar o que o bispo... Não é em vão. E que não é em vão. Pronto, Jesus revelou o bispo aqui. E o preço que a gente vem pagando, subindo monte, orando na igreja, orando nas madrugadas, em jejum, e a igreja não querer levar o choque? Não, vai ter que levar o choque. Vai ter que levar o choque. Depois fica naquele chove não molha. Sabe aquele chove não molha? Amanhã eu vou lá hoje eu vou lá amanhã. Fica aquele nheco-nheco que não sai disso. Hoje o Espírito de Deus tocou para mim pregar desse jeito. E quando a gente está na dispensação de Deus, você prega como o Espírito de Deus toca. Se eu sou um homem de Deus, se eu estou falando desse jeito, é porque o Espírito Santo de Deus não está feliz. Ele não está feliz. Por quê? Porque ele tem falado: eu tenho trabalhado por esta igreja, eu tenho agido dentro desta igreja, e o meu povo muitas vezes não tem atentado para aquilo que eu quero dizer. Não, pastor G, mas o problema é o seguinte: quando eu chego lá em casa agora, tem um Fantástico, aí eu tenho que ouvir o Fantástico, tem uma programação na televisão. Ai, pastor, é meio tedioso ler a palavra. E tem uma coisa: se eu for começar a chegar em casa agora e querer ler a palavra, vai me dar um sono
Não é assim que acontece, igreja? Me dá um sono que vocês não têm noção. Vigie, igreja. É a atitude do inimigo que está trabalhando. Vocês entendem? A Bíblia nos mostra aqui que nós não podemos nos esquecer desses ensinos, que é o ensino da palavra. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Igreja, todas as vezes que nós buscamos a presença de Deus, quando nós procuramos estar alinhado com o reino de Deus, a Bíblia está nos garantindo aqui que o Senhor acrescenta anos de vida e nos dá paz. É uma grande realidade. Quando nós procuramos nos associar, que nós procuramos seguir as orientações de Deus, nós temos paz, nós temos longevidade de vida. Aleluia. Não te desamparem a bondade e a fidelidade. Não deixe sair de ti. Não deixe sair de ti a bondade e a fidelidade. O Senhor está falando para você, não deixe. Igreja, o livro de Provérbio é um livro de sabedoria. Como nós temos que prestar atenção no que Deus fala a respeito desse livro de Provérbio. Nós temos que ler esse livro e temos que meditar e falar: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim? Compreendes, igreja? E o Deus está nos mostrando aqui que quando nós passamos a ter esta obediência, Deus está nos mostrando aqui que nós temos longevidade de vida. Até pelo aspecto comum e inteligente, quando você está ligado com o Senhor, as adversidades você glorifica nela. Nas tuas adversidades você dá glória a Deus. Isto por si já é uma forma de você prolongar os teus anos de vida. E quando ainda Jesus chega aqui muitas vezes e usa um profeta e diz: estou desentupindo a veia do seu coração. Acontece ou não acontece? Estou dando um livramento de um infarto. Estou dando um livramento de um derrame cerebral. Ei, o Senhor me mostra que tu ia sair aqui, o inimigo ia chegar, ia te assaltar, te sequestrar e te dar um prejuízo. Mas Deus o transformou em invisível. Eu não vou dizer tantas, são todos os benefícios que nós temos quando nós estamos procurando obedecer esta palavra. Aí ele diz assim, aleluia: ata-as ao pescoço. Sabe o que Deus está falando aqui? Esta palavra, você tem que pegar ela e colocar no pescoço. É uma forma simbólica, mas é para você entender a importância que é. Para vocês terem uma ideia, os judeus, nos umbrais das suas casas, eles têm o mezuzá. Ali, naquele mezuzá, todo dia que ele chega, ele lê, sabe, aquela passagem no mezuzá. Com isto, faz com que aquele povo, todos os dias e em todos os momentos, eles são uma nação que só abençoam. Os judeus, por ter essa orientação divina, que nós nunca poderíamos ter perdido esta tradição judaica, cristã, que lamentavelmente foi se perdendo porque o evangelho saiu de Israel, aonde foi feito a fundação do evangelho, e foi para Roma, para a Grécia, para a Europa, e chegou nas Américas. O evangelho saiu de Israel como um evangelho puro, efervescente. A Bíblia nos mostra que a igreja primitiva, que era a igreja que saiu de Israel, era uma igreja em que ela
lançava o poder de Deus. Ei, aqueles discípulos de Jesus, a pregação deles eram pregações de poder, gerava verdadeiros milagres. A Bíblia nos mostra que, dada a invasão que fizeram a Israel, roubaram, arrancaram de dentro de Israel a palavra e levaram para Roma. Quando chegou em Roma, virou uma instituição. E aí a coisa foi, a lambança foi acontecendo, e saiu de Roma, foi para a Grécia, virou uma filosofia. Viu? E da Grécia saiu e foi para as Américas, virou uma empresa. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Departamento jurídico, departamento dos casais, departamento dos jovens, departamento de louvor, departamento de ensino, é tanto departamento, departamento do balé, é tanto departamento, vocês entendem como é que é o negócio? Virou uma empresa. É por isso que nós não podemos de forma alguma deixar de lado a raiz do Evangelho, que é a nação de Israel. A coisa é tão gloriosa, a nação de Israel é uma nação tão gloriosa, que a Bíblia diz que aquele que ora por Israel tem prosperidade, aquele que ora por Jerusalém tem prosperidade. E nós fomos ensinados a termos ódios dos judeus. Olha como Satanás trabalhou em toda essa migração que o Evangelho saiu dali, aonde eles dão o nome de antissemitas. Nós fomos orientados a ter ódio dos judeus. Olha que coisa absurda, sobre todos os aspectos. A Bíblia Sagrada é algo tão extraordinário, a nação de Israel é algo tão extraordinário. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 6, 32 e 33. Louvado e glorificado é o nome de Jesus. Olha que coisa gloriosa. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, do Brasil, do Japão, dos Estados Unidos, da França, da Bélgica, por amor do teu grande nome e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar, voltado para esta casa, que é para Israel, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir. Vocês estão vendo a importância de ir para Israel? Ir lá no Muro das Lamentações e fazer um pedido para Jesus? Vocês estão entendendo? Aleluia, aleluia. A fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Como é que, se o próprio Deus nos orienta que se nós chegarmos naquela terra nós somos abençoados, esses incircuncisos têm a coragem de dizer, de jogar o povo contra os israelitas? Você quer ter prosperidade? Ore por Jerusalém, está na palavra. Aquele que ora por Jerusalém tem prosperidade. Por que o povo judeu é um povo extremamente próspero? Todo povo judeu é próspero. Todos eles são prósperos. Por quê? Porque a filosofia deles é o seguinte: eles nunca amaldiçoam. E ele recebe a oração do estrangeiro. Olha para vocês entenderem, aí no 7 dá, como diz o outro, o arremate final. Ei, entenda uma coisa, igreja. Entenda o que eu vou dizer para vocês. É importante que nós aprendemos em tudo a abençoar. Volto a dizer, por que o judeu é próximo? Porque eles abençoam tudo.
Vocês viram como muita gente não poderia perder esse culto? Porque são cultos de ensinamentos. Aliás, para a honra e glória do Senhor Jesus, as minhas pregações têm sido pregações de ensinamentos. Eu nem gosto de pregar diferente, porque não adianta, se ninguém entende nada e não vai aprender nada. Você só aprende quando você é ensinado. E eu prego assim, ó, sabe? No picado assim, ó, muito simplório, porque Jesus pregava era desse jeito. É só você observar a oração das bem-aventuranças. Dali eu percebi que Jesus só pregava ensinando. Bem-aventurados mansos, esses herdarão a terra. Ele ia ensinando a igreja. Amém, igreja? Amém. Então, o que ocorre? O que a gente vê por um mau costume no povo ocidental, é por isso que é esse povo cheios de altos e baixos, porque a maioria do povo ocidental, eles falam tantas palavras torpes, eles usam de tantas profecias malignas, eles usam de tantas palavras de maldições, que não é fácil. Eles amaldiçoam o dia, eles amaldiçoam a casa, eles amaldiçoam o salário, eles amaldiçoam muitas vezes até os filhos. É uma loucura isso para um judeu. O sujeito tem a capacidade de receber o salário e dizer: essa miséria aqui não dá para nada. Mísero salário, né? O mísero salário, o sangue de Jesus tem poder. O sujeito fazia um negócio desse, ele está decretando a sua falência. Ei, para que venha coisas grandes, você tem que profetizar. Pai, eu glorifico pelo salário que o Senhor me deu, e tenho certeza, Pai, que cada vez mais o Senhor vai me proporcionar valores maiores. Olha que coisa gloriosa. Mas o sujeito amaldiçoa tudo, ele diz: ah, isso aí não vai dar certo, ah, fulano não vai conseguir. E não vai conseguir mesmo, porque ele verbalizou uma palavra negativa. Ah, eu só vivo nessa miséria, ah, eu só vivo nessa luta. Você está profetizando. E como é que a gente tem que fazer, pastor? Exatamente o contrário, como faz o judeu. Esta é a razão porque o judeu é abençoado em todos os lugares que eles vão, porque eles têm uma filosofia de abençoarem uns aos outros. E foi essa rica oportunidade que nos foi roubada por reis passados, sabe? Por tradições religiosas passadas, a ponto de tirar a originalidade do evangelho e ir colocando meio que, ao invés de um suco de laranja puro, foi colocando água, aí vira ponche, vai virando um ponche. A igreja está entendendo? E Jesus diz assim, ó: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Por que o pastor G, muitas vezes, se for necessário, ele traz a igreja na repreensão? Está tudo muito bem, está tudo muito normal, até que o seu comportamento seja um comportamento adequado. Mas se de repente o teu comportamento não é adequado, o pastor G vos ama. Eu vou trazer a igreja na repreensão. Porque a Bíblia diz que o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém? Amém. Aleluia. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. A Bíblia está chamando de feliz. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. A sabedoria, para que você ache ela tem que vir do alto. A Bíblia diz que toda a sabedoria vem do alto, e a sabedoria que vem do alto é a palavra de Deus. É a verdadeira sabedoria, está aqui, ó.
Ai, pastor, mas eu vi esses dias aí um livro de sabedoria de um autor, engodo de Satanás. Não existe sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria do homem para Deus é loucura. A sabedoria do homem para Deus chega a ser loucura. A verdadeira sabedoria está nas Escrituras Sagradas. Aleluia. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Não, pastor, eu estou indo muito bem, eu não estou precisando de estar dentro de igreja não, e as coisas estão me fluindo. Ei, está me entrando prata, está me entrando até ouro refinado. A Bíblia diz que esta sabedoria aqui é melhor do que a prata e do que o ouro. Vai andando, vai adiante, sem a cobertura de Jesus. Lá na frente nós nos encontramos, se encontrar. Esse é que é o porém. Aleluia. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que pode desejar não é comparável a ela. O que é que você está desejando? Nada é comparável ao conhecimento da palavra. Nada, 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 nada. E eu não sei se o choque que eu dei foi o suficiente para a igreja falar: a partir de hoje eu vou modificar o meu modo de vida. Eu vou rever os meus conceitos. A partir de hoje eu vou mudar os meus hábitos. Porque, igreja, se o hábito vem do mundo, você pode ter a certeza, cada dia pior. Cada dia o inimigo vai nos moldando para um hábito pior, mais alienado. Cada dia nós vamos ficando mais escravo, mais alienado do adversário. Então, esse choque que eu comecei dando hoje na igreja, é exatamente para que a igreja busque na presença de Deus a verdadeira sabedoria. E quando você vai buscando essa verdadeira sabedoria, Deus vai te dando um conhecimento tal que aí você passa a discernir o que é bom e o que é ruim. Amém? E diz assim, ó, aleluia: o alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riqueza e honra. Toda vez que eu vou colher as ofertas, eu peço para trazer na mão esquerda, porque há riqueza e honra. E na mão direita, pastor G, longevidade de vida. Que eu fui pedir a Deus a revelação desse versículo aqui. Sabe o que Deus falou para mim? Toda boa dádiva que você fizer com a mão direita, prolongar-se-á os teus anos de vida. Compreendes? Toda boa dádiva que você fizer com a mão direita, você vai ter o prolongamento dos teus anos de vida. Não, eu resolvi abençoar alguém com a mão esquerda, porque às vezes você abençoa com a mão direita, às vezes abençoa com a mão esquerda. A riqueza e honra. Olha para vocês entenderem, a riqueza e honra. Então não tem escapatória. A solução é abençoar. Eu li aqui na quinta-feira e a igreja viu: bem-aventurado aquele que acode ao necessitado. Bem-aventurado aquele que acode ao necessitado. A Bíblia chega a dizer que Jesus, no momento da sua enfermidade, primeiro ele te livra do mal. Quando você acode o necessitado, ele te livra do mal. E na tua enfermidade, até a cama Jesus afofa. É mole? Você viu aí a importância de você servir? Compreendes? Então é assim que Jesus fala para nós. Aleluia. Aleluia. Quando te deitares, eu estou no 24. Não temerás,
deitar-te-ás e o teu sono será suave. Ele não permite que você tenha tribulações no deitar. A pessoa deita como um anjo. Amém? Amém. E descansa. Ei, tem o sono. Ele tem o sono dos anjos. Quando você está dentro desta filosofia, não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Veio o perverso contra a tua vida, descansa. Igreja, eu quero dizer algo para vocês. Deus tem um ciúme daqueles que estão na presença dele. A Bíblia chega a dizer que nós somos a menina dos olhos de Jesus. É como uma galinha quando tem os pintinhos. Mas se você chegar perto de uma galinha quando tem os pintinhos, misericórdia. Ali mostra o que é a proteção. Compreendes? Ali mostra o que é a proteção. Ela tem força? Não tem força. Mas o ato dela, a atitude dela mostra o que é a vontade de proteger. Compreendes? E assim é Jesus. A Bíblia diz que Jesus chega a nos colocar debaixo das suas asas como as galinhas para nos proteger. Não mexe com esse aí não, Satanás. Com esse aí eu te arrebento. Não mexa com esse, porque com esse aí eu te arrebento. Certa feita, um pastor, um homem de Deus, olha a vantagem de você ser um homem de Deus. Ele estava na sua igreja e foi para lá uma mulher. E quando essa mulher chegou lá e começou a buscar Jesus, o marido dela tomou ódio dessa atitude dela. E era um sujeito baixinho, o marido desta mulher. E coincidentemente também o pastor era baixinho, mas era um homem de Deus. Aí, aquele homem ficou com tanto ódio da mulher ir para a igreja, que um dia ele pegou um facão e viu o pastor de frente à igreja. Ele pegou um facão e saiu, falou: vou matar esse pastor agora. E saiu com um facão correndo em direção ao pastor. O pastor falou: meu pai, eu não devo, eu estou na tua presença. Eu quero que o senhor coloque um anjo com a espada de fogo desembainhada na frente desse homem. Quando faltavam uns 30 metros aproximadamente para ele chegar perto do pastor, o anjo fulminou aquele camarada. Mas tem uma coisa, fulminou que ficou preto igual carvão. Vocês entendem o que é estar na presença de Deus, a proteção que Deus tem com cada um de nós? Mexe com o homem de Deus, mexe com uma ovelha de Jesus, experimente. Mexe urso com uma ovelha de Jesus, mexe leão, queira comer uma ovelha de Jesus para você ver o que vai lhe acontecer. E por que muitas vezes nós não procuramos estar debaixo da proteção desse Deus que nos protege desse tanto? Ei, para proteger um de nós, Jesus até mata. A igreja sabia disso? Você não vê o povo pregar desse jeito, não. Não prega esclarecendo para a pessoa entender a importância de estar na presença de Deus. Você não vê pessoas pregarem desse jeito, não. Quando uma pessoa está servindo a Deus e que algum ímpio muitas vezes impede, a bênção do crente chegar, quando impede a bênção do crente chegar, há momentos que Jesus fulmina aquele ímpio, fulmina, mata. Que dirá para proteger? Só para vocês entenderem o que é estar na presença de Deus. Aí Jesus diz: não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Não se preocupe. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, igreja? Amém.
porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Abra a Bíblia aí, Jeremias 6:21, para vocês entenderem o que é estar na presença de Deus. Quando você está na presença de Deus e que o inimigo tenta contra a vida de um homem de Deus, isso aconteceu comigo. Por que eu pedi para vocês abrirem? Porque eu disse para Jesus o seguinte: Pai, eu estou sendo perseguido. O valente se levantou contra a minha vida. O Senhor sabe que a minha força em relação a esses homens aí, meu Deus, é uma formiga contra um rolo compressor. Aí eu falei: Senhor, eu vou abrir a palavra, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Aí sabe o que Jesus fez? Portanto, assim diz o Senhor: eis que ponho tropeços a este povo. Viu? Neles cairão pais e filhos juntamente, e o vizinho e o seu companheiro perecerão. Esse meu caso aqui de perseguição era perseguição de um pai e de um filho. Os dois estavam me perseguindo. E o vizinho, sabe quem era? O advogado. Vocês entenderam? E Jesus dá a resposta logo completa, para vocês entenderem do que eu estou falando. Portanto, assim diz o Senhor: eis que ponho tropeços a este povo, neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Quer dizer, o advogado e os auxiliares que estão lá auxiliando para querer nos prejudicar. Só para vocês verem a importância do que é estar na presença de Deus. A igreja está entendendo que nós não perdemos quando nós estamos buscando a Deus, quando nós confiamos ao Senhor. Aleluia. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito. Ei, você está ouvindo esta palavra aqui, e daqui a pouco vai surgir a oportunidade de você fazer o bem a alguma pessoa. Jesus está te dizendo: não te furtes, porque esse negócio de entrar aqui e sair aqui, sem chance. A primeira oportunidade que tu tiver de fazer o bem, tu vai fazer o bem. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo, principalmente quando está na tua mão a condição de fazer o bem. Ah, meu irmão, se tu não fizer tendo condições, tu está furtando a vontade soberana de Deus. A coisa é muito séria. Aleluia. Aqui, por exemplo, nós temos ali o irmão Leandro. Ele vem da casa dele com dificuldade para cá, mas ele precisa voltar para sua casa, aqui na 207, ele precisa voltar para casa. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito. Aleluia. Estando na tua mão o poder de fazê-lo. Deus não te deu o carro? Ele não tem o dele ainda, mas Deus não te deu o teu? Não, eu não posso não, porque aí inventa 1000 desculpas. Aí tu sabe o que vai acontecer contigo? Tu vai ver lá na frente, só vai dar para a tua radiola. Aquele que acode o necessitado, como diz a palavra, ei, até na sua enfermidade, Deus fofa a sua cama. Só para a igreja entender como o negócio é sério. Você está pensando que esse monte de crente que sai das igrejas aí, deixa os irmãos tudo, coitado, indo para a parada de ônibus. E muitas vezes, o sujeito, um exemplo, mora em Taguatinga, vem aqui no culto, e o irmão mora, um exemplo, no Guará. Se você fala, é caminho, mas ele não quer desviar uma quadra, andar 200 metros para deixar o irmão, porque foge do caminho. Depois tu vai querer bênção? Tu vai ver o que está reservado para você lá na frente. A Bíblia diz, Davi fala desse jeito: fui novo
e hoje sou velho. Nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando você vê esse monte de crente aí, ó, nesse arroxo aí, sendo tratado na rédea curta, é porque não foi justo lá atrás. Ai, pastor, está faltando até a comida. A Bíblia não mente, ela não pode mentir, porque aqui é a palavra de Deus. Se ele passou no estreito, é porque lá atrás ele foi um tremendo de um egoísta, ele foi um injusto, entende? Ele nunca quis abençoar as pessoas, entende? Dá nisso aí. Ai, pastor, mas se eu for, vai me faltar gasolina. Vem cá, tu está servindo a Deus ou a Satanás? Será que Deus não está vendo a bênção que tu fez, não? Tu acha que amanhã Ele não vai te suprir, não? Tu acha que amanhã... E outra coisa, isto quando Jesus não faz o próprio milagre de colocar gasolina dentro do teu carro. Evita de quebrar peça do teu carro. Entende? Evita de quebrar a correia do teu carro. Por quê? Pela tua bondade. Quantos crentes saem aí, estoura a correia e funde o motor? R$3.000 para consertar o motor. Vai ver lá atrás o que aconteceu. Quantas caronas ele deixou de dar. Vocês entenderam como é que é? O negócio é muito sério, igreja. Compreende? O carro roubado, os pneus arrancados. Jesus está falando com o crente aqui. Aleluia. Não estou aqui jogando direta nem indireta para ninguém, não. Eu tenho que falar o que o Espírito de Deus está falando. Amém? Não diga ao teu próximo, vai e volta amanhã. Então te darei se os tens agora contigo. Tem agora? Não transfere a bênção não, porque senão você está perdendo o milagre que vai acontecer na tua vida. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Aleluia. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa. Vocês estão vendo que coisa gloriosa? Viu o que é a palavra de Deus? Aleluia. Agora para terminar. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora. Glória a Deus. Olha que coisa gloriosa. Vocês sabem o que é a luz da aurora? Aleluia. A luz da aurora é aquela luz, nós conhecemos bem essa luz, porque a gente já ficou no monte, já viramos várias vezes, né, bispo? No monte, hã? Quando está amanhecendo. Exatamente. Nós conhecemos dessa luz, porque por várias vezes nós saímos do monte 7 horas da manhã. O que é a aurora? É aquela luz que vai nascendo no horizonte. Você vê um clarão assim, quando chega 6 da manhã, 5:30, você já começa a ver aquele clarão. A vida do justo é daquele jeito. De manhã começa aquele clarão, daqui a pouco o sol começa a despontar. E não para por aí não. Olha o que Jesus está falando. Quando você é fiel, quando você é justo, quando você é compassivo, quando você é amoroso, quando você passa a reconhecer o problema do teu irmão, quando você se coloca no lugar do teu irmão, diante dos problemas dele, viu? Sabe o que vai acontecer? Olha o que diz a palavra aqui, ó. Eu queria que a igreja refletisse nisso que eu vou dizer agora. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Aleluia. Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vocês sabem o que é o dia perfeito? Hã? É o sol do meio-dia. É a maior expressão de claridade que existe, é o sol do meio-dia. E a Bíblia diz que a vida do justo é como essa vereda. Você começa e a coisa vai clareando, vai clareando, vai clareando, e você chega em uma claridade máxima, que é a luz do meio-dia. Este é o resultado de todas as benevolências, as bondades que você faz em relação ao teu irmão.
É por isso que tem somente praticamente dois mandamentos que já diz todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Pastor G, o que é amar a Deus sobre todas as coisas? É obedecer a sua palavra em tudo. Este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, pastor G, amar o teu próximo como a ti mesmo. Tu deseja o mal para você? Quem deseja o mal para si aqui? Levante a mão. Ninguém. Da mesma forma você tem que fazer com teu irmão. Daí você chega à plenitude de um varão perfeito. Amém? Fica de pé. Vamos louvar ao Senhor.